a CPI do crime organizado. É incontrolável. Esses senhores do poder, os ministros do Supremo, viram o que fez Dias Toffoli como relator do caso Master. E o tempo que ganhou, enquanto não sabíamos, e aí se tornou insustentável, da sua sociedade com o operador de Daniel Vorcaro no hotel, vídeo a quantidade de obstrução, de dificuldade que criou para as investigações da Polícia Federal. Tem umas dezenas de celulares em que a Polícia Federal nem tocou ainda do apreendido, graças às providências interditadoras de Dias Toffoli, tanto na Compliance Zero, quanto na sem desconto do INSS. Criou todas as dificuldades do mundo. Eles vão criar. Alexandre de Moraes está criando as dificuldades. Na sua relatoria paralela do caso Master, no Supremo, movimentos intimidatórios. Tudo isso para criar dificuldade no parlamento. Davi Alcolumbre criando, não quer criar, não vai criar. A CPI do caso Master dela mesma não vai prorrogar a CPI do INSS. Só que o caso é incontrolável. Como mostra, como indica, como expõe a CPI do crime organizado. Os caras ontem peitaram Davi Alcolumbre. Foram para cima de Davi Alcolumbre. Pegaram a CPI do crime organizado e transformaram, porque o caso Master também é relacionado ao crime organizado, transformaram na CPI do Master. E aqui, eu raramente elogio político, mas eu preciso fazer um elogio. Ontem eu assisti a sessão de manhã, fiquei assistindo a sessão da comissão. Ao trabalho, a dobradinha, eles são de enfermarias diferentes, são de visões de mundo diferentes. Ambos, no entanto, com experiência de polícia, de investigação. Delegado, se eu não me engano, ambos. Fabiano Contarato, do PT, e Alessandro Vieira. Fabiano Contarato, presidente da comissão, e Alessandro Vieira, relator. Botaram para votar os requerimentos com esse fato novo fundamental. Isso, olha aqui. Vocês sabem que eu não sou muito de grandes projeções, no sentido de fé em que as coisas se desdobrarão. Eu sou desconfiado, prudente. Mas, entre outros atos aprovados ontem pela comissão, essa quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico, telemático da empresa Meredith jogou uma luz, como diz o usuário santista. Projetou uma luz para o fim do túnel. Eu que creio na Operação Abafa, no triunfo da Operação Abafa, diante do que aconteceu ontem, vejo um potencial marco distintivo para o futuro dessa história. Porque sim, minha gente, a CPI do crime organizado, a CPI do Master informal, quebrou, isso é um fato muito importante, quebrou o sigilo fiscal da empresa Meredith. De quem é a empresa Meredith? Dele, Dias Toffoli, de 2 irmãos, sócio também, um primo. Aliás, tem uma diferença muito grande, é bom explicar, nas providências tomadas por uma CPI, entre convocar alguém e convidar alguém para a CPI. Por exemplo, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, que tinha contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, esses foram convidados à CPI, o que significa que lhes é facultativo ir à comissão. Os irmãos de Dias Toffoli, os dois foram convocados. O primo sócio, que talvez seja mais importante na operação desse jogo da sociedade, da empresa, com os fundos operadores do Banco Master, o primo foi convocado, Mário Humberto Degani. Certo? Esses são convocados. Importante fazer essa distinção. Esse é obrigado aí. Os convocados são obrigados a se apresentar. Aliás, tem outras convocações também. Convocação de Roberto Campos Neto, convocação de Paulo Guedes, ex-ministro da Economia de Bolsonaro. De tudo isso, o mais importante, aquilo que depende somente da avaliação, do estudo, o mais importante é a quebra do sigilo da Meredith. Para quem não lembra, eu vou bater nessa tecla aqui. A empresa em que Dias Toffoli é sócio anônimo, essa empresa foi, a partir de 2021, sócia do empreendimento lá, Hotel Taiaiá. Em determinado momento, nesse período, vende cotas suas para os fundos de Fabiano Zettel. Para esses fundos que compõem essa teia de difícil decifração do Banco Master. Fabiano Zettel, é a minha opinião, ele é Daniel Vorcaro. Não estou dizendo que ele seja laranja, fachada, mas ele é o operador de Daniel Vorcaro. Não faz tudo de Daniel Vorcaro. E ele era sócio, ele investigado, na Operação Compliance Zero, de que Dias Toffoli era relator
Até outro dia. Ele era sócio, via esses fundos, de Dias Toffoli, via Meredith. Então, os fundos, operadores da transfusão depois de liquidez para o Banco Master, foram sócios da Meredith. Tão simples quanto isso. Ou tão simples e bizarro quanto isso. Tudo isso fica muito mais complexo. Quando a gente lembra, eu vou lembrar sempre que Dias Toffoli foi relator desse caso. Trouxe para cima, matou no peito, deitou sigilo, dificultou as investigações da Polícia Federal, sendo parte interessada, por óbvio, no melhor cenário para si, o seu sócio, ex-sócio, sendo investigado. E ele determinando o que se faria com as provas. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu. Agora a gente vai ter... Olha o que pode sair daí. Muitas perguntas a serem feitas. Porque agora você vai ter acesso de 2000 e a data que ele determinou é da quebra. Quebra, repito, de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático. De 2022 até 2026. Nesse pacote, a gente vai ter, para além da questão das relações com o Banco Master, a gente vai ter o surgimento de outras fontes de pagamento da Meredith. Que tipo de serviços prestava a Meredith, além dessa sociedade no hotel? Prestava serviços de consultoria? Prestava serviços de consultoria que poderiam ser fachada para o pagamento disso ou daquilo? Especula-se. A Meredith prestava algum tipo de consultoria para escritórios de advocacia, e era, por óbvio, remunerada por esses escritórios de advocacia, e uma vez remunerada nesse conjunto, a distribuição desses lucros era feita de que forma? Quem recebia? Quem recebia mais? O que recebia era consistente com o seu percentual de propriedade da Meredith? Olha tudo que se projeta a partir daí. E aí é claro que a nossa análise desperta reações como a do Laertes Lopes, que não quer que as coisas sejam investigadas. Tem uma diferença muito grande, muito clara. Tem aqueles que querem que tudo seja investigado, tudo, e todo mundo, é o meu caso, e de boa parte de vocês aqui, e tem aqueles que querem que a investigação seja seletiva. Só que, não, é isso só que importa. Não, eu quero tudo investigado. E é por isso que eu celebro o movimento da CPI do crime organizado. Da CPI, informalmente, CPI do Banco Master, que assim se banca. Outros convocados, importantes aqui para a CPI, já me referi a ele, mas não a sua convocação. O senhor Fabiano Zettel, ex-sócio de Dias Toffoli, convocado na CPI. Augusto Lima. Augusto Lima é o ex-CEO do Banco Master. É aquele que tem a história vinculada e que é a história de ascensão do Banco Master para virar o que virou, ligada ao PT da Bahia, ao PT baiano, aos governos de Jacques Wagner e Rui Costa. Tem para todo mundo, porque o Banco Master estava em todo lugar, razão porque Flávio Bolsonaro está quieto. Porque o Banco Master estava em todo lugar. Quem está em todo lugar também? Dias Toffoli, que já o socorreu no passado. Temos aqui um marco potencial divisório para essa história. Por isso eu insisto aqui. Tem a quebra de sigilo do Banco Master também, tem a quebra de sigilo da REAG, daquela gestora de fundos, é Fabiano Zettel. Puxa esse cabo e vê se a gente não vai chegar facilmente na operação Carbono Oculto, crime organizado. Os mesmos fundos, hein? Os mesmos fundos. Os fundos fachada, os fundos laranja, os fundos que operavam para o crime organizado, para o PCC, talvez operassem também em outras sociedades. Isso é o que a gente quer saber. E agora se acendeu uma luz para essa possibilidade, uma esperança. Mais forte sempre a tendência à acomodação, mais forte sempre a tendência a que triunfe a Operação Abafa. Lembrando que a investigação de ministro do Supremo pela Polícia Federal depende de aval do próprio Supremo. A questão que eu coloco sempre aqui. O relatório da Polícia Federal já apresentado, e que traz indícios de atividade criminosa, indícios, precisa ser investigado. A Polícia Federal não pode investigar sem autorização do Supremo. Que traz indícios de crimes cometidos por Dias Toffoli. Esse relatório não vai ser investigado? Mais amplamente falando, optaremos no Brasil, mais uma vez, por investigar e punir o vazamento, e no caso das informações que nós temos aí sobre as relações de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o Banco Master, não tem nada a ver com vazamento de dados da Receita. Mas nós vamos optar, como aconteceu no caso do Eduardo Tagliaferro, de que a gente tem falado tanto aqui,
em vez de investigar também o objeto advindo desses vazamentos, que é de interesse público, nós vamos arquivar as investigações, vamos arquivar a investigação, vamos arquivar aquilo que surge, que é de interesse público, grave, e intimidatoriamente vamos apenas para cima do vazamento e do vazador. Tem sido assim, desde a ascensão do direito xandônico. Eu quero que todo mundo seja investigado. Eduardo Talhaferro, os vazadores eventuais de quebra de sigilo de ministro do Supremo e de seus parentes. Mas aquilo que foi revelado precisa ser investigado também. É de interesse público, mas não vai. Ou pelo menos essa é a tendência do Supremo, não investigar. A ver o papel que cumprirá André Mendonça nessa história. Porque, veja, recentemente, uma reunião de ministros do Supremo foi gravada clandestinamente por um deles. Infração gravíssima? É gravíssimo. Veja que isso sumiu. Eles sabem, quem gravou, não querem investigar, não querem entrar nisso. O espírito de corpo fala mais forte, o corporativismo vão se fechar. Sob a mesma lógica, e sim, eu repito isso aqui, sob a mesma lógica, eu entendo a pesca probatória, sinto muito, as coisas são como são, a pesca probatória que promove o ministro Alexandre de Moraes. Eu me refiro à ordem que ele deu de rastreio sobre mais de 100 pessoas, ministro do Supremo, familiares e tal, rastreio sobre eventuais quebras de sigilo e vazamentos. Obviamente, se o volume de volume rastreado é tão grande assim, e desde 2023 até agora, se é tão grande assim, é porque ele não sabe o que está procurando. Qual é o elemento? Qual é a razão? Qual é o objeto? Qual é o elemento concreto que justifique uma determinação como essa? Tem de ter. Não tem, não sabe. Tem indícios. Ele parte para a intimidação. Para a intimidação e para o constrangimento, porque jogou a rede, puxa, e num conjunto tão grande como esse rastreado, muita coisa pode vir. E aí gera uma solidariedade do medo, né, da apreensão. Por exemplo, plantou-se aí que dados do filho de Luiz Fux, já falei aqui, dados do filho de Luiz Fux, dados sigilosos, um absurdo, foram quebrados. Alexandre de Moraes e Luiz Fux tem uma briga no negócio do Bolsonaro. Olha aí, mas agora é uma chance de se unir, olha aí, muitas informações. O medo, a desconfiança, ninguém confia em ninguém, né? A desconfiança única. A tendência à Operação Abafa, a tendência ao triunfo da Operação Abafa permanece. Mas a CPI exprime o incontrolável do caso Master. Todos os poderosos tentam controlar. Davi Alcolumbre tenta controlar. Mas a CPI o desafia. E outra coisa, também a compor esse desafio, recentemente, mudando a relatoria do caso Master, André Mendonça, que derrubou a determinação de Dias Toffoli, sob a lógica da blindagem, né? Que deixaram a custódia do bojo da CPI do INSS, que mantiveram a custódia das provas, das informações, dos dados, a custódia sob Davi Alcolumbre, presidência do Senado. Ele de um lado, compliance zero, ele Dias Toffoli, matando no peito, e Davi Alcolumbre do outro, sob ordem dele, Dias Toffoli. A investigação está muito atrasada por causa dessas coisas, por causa dessas dificuldades que gerou Dias Toffoli.